Bom, minha gente, olha, antes de eu começar a falar sobre o assunto que eu vou falar hoje, eu queria pedir para vocês chegarem deixando aquele like maneiro, comentem nos nossos vídeos e, por favor, se não forem inscritos no nosso canal Pode Marcar, por favor, pode marcar a sua inscrição, que a gente gosta muito e é bom que o YouTube entenda também que o nosso canal é relevante para mais pessoas, tá bom? Bom, eu ia falar hoje sobre o Fla-Flu, sobre o histórico de decisões entre Flamengo e Fluminense, mas infelizmente hoje surgiu um assunto que não dá para não falar sobre. Quando o Ronaldo surgiu aí como uma possibilidade de ser candidato a presidente da CBF, eu falei, poxa, é uma boa para ver se muda aí alguma coisa no futebol brasileiro. Mas eu não acredito que vá mudar, porque as federações, os presidentes das federações, infelizmente, eles têm interesses que não são muito bem os mesmos do torcedor e os mesmos dos clubes, muitas vezes, né? Que são, digamos assim, racionalizar a tabela, né? O calendário do futebol brasileiro. Eles querem ter os estaduais deles e pronto, acabou. Hoje ficou confirmado, né? Ronaldo sequer foi recebido por 23 dos 27 presidentes de federações. Aí você vai dizer, mas ele, para ser candidato, ele precisaria do apoio de 4 presidentes. Mas ele teria apoio desses 4? Provavelmente não. Talvez de 1 ou 2, não sei, mas provavelmente ele não teria apoio dos 4 presidentes. Ronaldo publicou, digamos assim, uma carta no Instagram dele, e aí o Ronaldo disse que realmente ele desistiu da candidatura porque não tinha como ele ser candidato sem o apoio dos presidentes das federações. O que eu acho disso? Eu acho que as federações perdem uma grande oportunidade de tentar mudar um pouco o futebol brasileiro, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Porque os presidentes de federações entendeu? Não estão nem aí para calendário apertado, se eles são a vaca na sala do calendário, porque são a vaca na sala do calendário. Vê lá se o futebol europeu, o futebol da Argentina, futebol do mundo inteiro, vê lá se eles têm campeonatos estaduais. Não tem. Só aqui no Brasil tem campeonatos estaduais. Então, eles não estão nem aí. São a vaca na sala, eles não querem nem saber. Eles querem ter os estaduaizinhos deles. Das 15 datas, 10 datas, sei lá. Eles querem garantir o deles. E eles querem garantir o lucro deles, que não é pequeno. Não. Eu fiz um levantamento aqui, pelo menos nos 2 últimos anos, aqui no Rio, a Ferge teve mais lucro do que clube grande aqui no Rio. Nesse ano, por exemplo, a Ferge já teve mais lucro do que 3 clubes grandes. A Ferge só não teve mais lucro do que o Flamengo, porque o Flamengo leva muito público aos estádios. O Flamengo teve lucro de 7 milhões de reais. A Ferge, isso até 27 de fevereiro, porque com certeza aumentou o lucro do Flamengo e claro que aumentou também o da Ferge, que morde 10% de cada renda. É um absurdo isso. A Ferge, lucro de 2 milhões e 800 mil. O Vasco teve lucro de 2 milhões e 400 mil. O do Vasco deve aumentar também, porque o Vasco chegou à semifinal do campeonato, então o Vasco com certeza aí vai ter mais lucro. O Fluminense teve um prejuízo de 716 mil reais. E o Botafogo, prejuízo de 30 mil reais. O prejuízo do Botafogo, esquece, já foi, acabou, ele vai terminar o campeonato com certeza no prejuízo. O Fluminense, talvez não, porque ele chegou na semifinal e chegou na final do Campeonato Carioca. Talvez até vire um lucrozinho, mas ou um prejuízo menor no campeonato. Agora vamos a 2024. Você acha que a Ferge teve menos prejuízo do que alguns clubes? Nananina não. De novo, a Ferge só teve um lucro menor do que o do Flamengo. O Flamengo teve um lucro de 7 milhões e 600 mil. A Ferge teve um lucro de 6 milhões e 500 mil reais. O Vasco, um lucro de 4 milhões e 300 mil. O Fluminense, lucro de 195 mil. E o Botafogo, um prejuízo do Botafogo, olha, inacreditável.
inacreditável, 900 mil reais de prejuízo. Ou seja, quanto mais torcida você tem, mais lucro você tem. Lógico, né? Menos risco de prejuízo você tem também. Menos risco também de você terminar atrás da Ferge em termos de lucro. É um absurdo a Ferge ter terminado na frente de alguns clubes cariocas. Em 2023 eu não consegui ver qual foi o montante que a Ferge lucrou, mas aqui todos, em 2023, todos os grandes lucraram. Flamengo, 6 milhões e meio de reais. O Vasco, 5 milhões e 600 mil. O Fluminense, 3,7 milhões. E o Botafogo, 777 mil reais de lucro. Aí tá uma das possíveis razões pro Botafogo largar de mão o estadual. E não tá muito errado o Botafogo, não. Você só tem prejuízo, não tá muito errado o Botafogo, não. E você vê uma federação lucrar mais do que clubes, aí realmente é muito complicado. E por falar nesse estadual aí, federação lucra mais do que clubes, hoje tem a grande decisão, o Fla-Flu. O que eu espero desse jogo? Eu espero que seja um jogo onde o Flamengo domine, tenha mais a posse de bola. Talvez o Flamengo vá ter alguma dificuldade para criar, porque com certeza o Mano Menezes vai estacionar um ônibus na frente da própria área, talvez até fazendo muitas faltas, entendeu? Algumas delas violentas para parar os pontas e os laterais do Flamengo. Deve ser um jogo muito nervoso, mas eu espero que o Flamengo consiga maior capacidade técnica dos seus jogadores. Eu acho que o Flamengo vai acabar conseguindo suplantar essa marcação do Fluminense e vencer esse primeiro jogo. Não por uma goleada, eu acho muito difícil, mas uma vitória por 1 ou 2-0, eu acho que o Flamengo consegue. Voltando a falar do assunto, Ronaldo Fenômeno, CBF, federações, eu já esperava essa derrota do Ronaldo Fenômeno, derrota incomensurável para o futebol brasileiro. E se o Ronaldo Fenômeno, que é o segundo maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ele só perde pro Klose, aliás, que fez o gol que o levou a ser o maior artilheiro da história das Copas. Aquele jogo, naquela super goleada da Alemanha, Ronaldo Fenômeno, se o Ronaldo Fenômeno não conseguiu suplantar o sistema, quem é que vai conseguir, hein? É praticamente impossível. Nós, seleção brasileira, conseguimos sempre os títulos, apesar da CBF. A CBF sempre bagunçou o calendário do futebol brasileiro. Ela nunca esteve lá para ajudar os clubes nem a seleção. Ela sempre esteve ali para atrapalhar o modus operandi do futebol brasileiro. Você que está aqui no canal Pode Marcar, você pode chegar aqui dando like, pode marcar o like, pode marcar a sua inscrição, que a gente gosta muito, e também, por favor, comente aqui nos nossos vídeos, porque isso é sempre muito bom para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são importantes para muita gente. Aliás, a gente falou no Fla-Flu, hoje tem live pós-jogo de Fla-Flu pra gente discutir aí como é que foi essa primeira partida da grande decisão do Campeonato Carioca. E no próximo domingo tem a segunda live, o segundo jogo, né, do Fla-Flu e a live do jogo de volta, tá bom? Tchau, tchau, minha gente!